Olá, meus amigos! Com vocês, professor Guara, com História Antiga Ocidental, tá certo? Olha, essa parte da história ela é muito cobrada no Enem. Inclusive, muitas questões que envolvem história e filosofia vêm dessa parte aqui, porque a filosofia que sustenta o nosso mundo é a filosofia grega e a filosofia romana, depois que vai somar-se com a filosofia medieval, a filosofia moderna, até chegarmos à filosofia contemporânea. Então, por isso, a gente estuda a Grécia, porque a Grécia fundamenta muita coisa que a nossa sociedade acredita, que a nossa sociedade defende. Então, a gente vai trabalhar, né, hoje sobre a questão do período arcaico, que é o período na história da Grécia Antiga, que nós temos profundas transformações das cidades e dos campos, e é a formação, a origem das chamadas cidades-estado. Na aula anterior, nós falamos para vocês que, em um primeiro momento, com as invasões dos povos aqueus, originou-se a civilização micênica, creto-micênica, e esta civilização ela era uma sociedade mais urbana, uma sociedade que tinha uma economia baseada na economia marítima, uma sociedade onde as mulheres tinham destaque na vida social, até na vida pública e econômica, uma sociedade que desenvolveu uma filosofia, como nós entendemos, que desenvolveu um pensamento, uma visão de mundo que influenciou muito a nossa sociedade. Os micênicos também se destacam pela guerra que fizeram para expandir os seus negócios nos mares, não é? E aí eles vão fazer guerra contra a cidade, a poderosa cidade de Troia. E depois disso chegaram os povos dórios à região, por volta de 1200 mais ou menos. Povos dórios chegaram ali e invadindo a região, né, é um povo de índole guerreira, um povo muito voltado às questões da guerra. Toda a educação dórica era uma educação voltada à guerra, e aí, por conta da sua chegada, invadindo e destruindo as cidades, as populações vão fugir das cidades e vão se estabelecer no campo, dando origem a um período que nós chamamos de período homérico, onde a questão de organização é a partir do genos, onde o pai de família organiza o genos, a propriedade ela é coletiva, o trabalho é coletivo e você tem uma mentalidade rural. Logo depois disso, a gente percebe uma diminuição do poder desse pater, famílias, que também era entendido como rei, e aí o poder passa a ser compartilhado por uma aristocracia guerreira. Se estende mais ainda logo após o processo de distribuição das terras férteis entre os filhos mais próximos do pater famílias, e os mais distantes vão ter uma parte de terra que não produz muito, são chamados de georgóis. Os primeiros que recebem as melhores terras passariam a ser chamados de eupátridas, que significa filhos do pai, e vai ter uma multidão de pessoas que não vai ter acesso à terra fértil e muito menos nem à terra pouco fértil. Esses vão ser chamados de tetas. Muitos deles serão usados como escravos, porque não tem como sobreviver, vão trocar sua liberdade por trabalho, surgindo a escravidão na Grécia por esse momento, e alguns outros não querem, entregar a liberdade, vão sair da região em busca de melhores condições de vida, ocupando as ilhas próximas ali, dando origem à chamada Grécia insular, Grécia formada por ilhas. Isso é chamado de diáspora grega, a primeira diáspora grega. Aí eu tenho, depois desse processo, uma organização das famílias mais ricas, originando uma assembleia representativa dessa comunidade, liderada pelos aristocratas, os eupátridas, e aí eu tenho uma nova organização socioeconômica desses espaços. Os genos vão se reunir para se fortalecer, formando as frátrias, que quer dizer entre irmãos, as frátrias buscando fortalecer-se mais ainda para proteger a propriedade privada, vão se unir, dando origem às tribos, e as tribos vão se reunir com outras tribos, resultando finalmente na cidade-estado, ou polis, como é chamado naquele mundo. Nós temos uma igualdade somente entre os aristocratas, ou os eupátridas, então os que são donos de terras são de uma classe específica de homens ricos, que possuem a propriedade da terra, e os camponeses vão se tornar empregados desses aristocratas. Nesse momento surge a desigualdade social no mundo grego.
a desigualdade social que nós conhecemos hoje. A desigualdade social surge quando um grupo de pessoas toma conta de uma grande proporção de terras, destituindo outros da possibilidade de acessar essa propriedade. Por conta disso, os que não têm acesso vão trabalhar nessa terra para sustentar os donos dessa terra. O desenvolvimento do comércio e do artesanato também, por conta daqueles que não têm acesso à terra e nem se tornam camponeses, são chamados de artesãos e comerciantes. E você tem então a produção de moedas, facilitando a troca comercial e a autonomia dessas cidades. A terra é um bem hereditário, ela vai passar de pai para filho, então ela fica entre os eupátridas, enquanto os demiurgos, que são os comerciantes e artesãos, começam a se instalar em redor da polis, em redor da cidade, desenvolvendo as relações de comércio, e os tetas vão ser os camponeses que vão se tornar trabalhadores desses eupátridas em suas terras, e os georgós, que são os pequenos proprietários que batalham muito para fazer a terra produzir. Assim se organizaria a sociedade dentro das polis. Na próxima aula a gente vai falar um pouco de como essas sociedades vão se rearticulando no caminho para a Grécia se tornar uma sociedade hegemônica, desenvolvendo, por exemplo, uma forma de governo que nós usamos até hoje, que é a democracia. Até a próxima aula.